Você já parou para pensar no que realmente significa um casamento sem sexo depois dos 60 anos? Será que isso é o fim da intimidade? Ou apenas uma nova fase que poucos têm coragem de encarar de frente? Muitos casais, ao chegarem nessa etapa da vida, se veem cercados de silêncio, evitando tocar no assunto, como se fosse um tabu que quanto mais se ignora, menos machuca. Mas será que essa ausência de vida sexual é um sinal inevitável do tempo? Ou é algo que pode ser reacendido com a mesma força e desejo de antes? Quantas vezes você já olhou para o seu parceiro ou parceira e se perguntou se o que vocês tinham se perdeu para sempre? E se eu te dissesse que, em muitos casos, o problema não está no corpo, mas nas barreiras invisíveis que a rotina, as preocupações e até o medo criam entre duas pessoas? Pense na sua história. Vocês já viveram momentos de paixão intensa, noites em que o toque parecia falar mais alto que qualquer palavra, dias em que o simples olhar fazia o coração disparar. Então por que agora o silêncio na cama parece mais alto que qualquer conversa? Será que a falta de desejo é culpa da idade? Ou será que é o resultado de anos deixando pequenas coisas se acumularem, até que a distância física se tornasse tão grande quanto a emocional? Talvez você tenha se acostumado a pensar que o sexo é algo exclusivo dos jovens, que depois de uma certa idade, o corpo já não responde como antes, que os hormônios diminuem e a vontade desaparece. Mas será que isso é mesmo uma regra? Ou apenas uma crença que foi sendo reforçada ao longo do tempo? Porque há casais de 60, 70 e até 80 anos vivendo uma vida íntima plena, descobrindo novas formas de prazer, adaptando o corpo, mas sem abrir mão da conexão. Por que não poderia ser assim para você também? Quantas vezes você já quis falar sobre o assunto, mas recuou com medo da reação do outro? Quantas vezes você já se perguntou se seu parceiro ainda sente desejo por você? Ou pior, se ainda te vê como alguém atraente? Essa dúvida, muitas vezes dói mais do que a própria ausência de intimidade. Mas o silêncio não resolve. Ele só alimenta inseguranças, cria muros e afasta ainda mais o casal. E se ao invés de fugir dessa conversa, vocês encararem de frente, sem vergonha, sem acusações, mas com coragem para redescobrir um ao outro? O que muitos não percebem é que o sexo depois dos 60 pode ser até mais intenso emocionalmente do que na juventude, porque aqui já não é só sobre performance física, mas sobre entrega, cumplicidade, carinho e exploração de novas formas de prazer. O corpo pode mudar, sim, mas a capacidade de sentir, de se emocionar e de se conectar não desaparece. Pelo contrário, pode se aprofundar. O toque se torna mais significativo, os beijos mais demorados, os abraços mais carregados de história. Mas será que você está disposto a quebrar as barreiras que se formaram, a enfrentar as mudanças do corpo e da mente com curiosidade e não com medo? Porque talvez a verdadeira razão para seu casamento estar sem sexo não seja a idade, nem a menopausa nem a andropausa, mas a falta de atenção ao que realmente mantém a chama acesa, a intimidade emocional. E se eu te perguntasse agora, quando foi a última vez que você tocou seu parceiro de forma carinhosa, sem pressa, apenas para sentir a pele dele, ou quando foi a última vez que vocês riram juntos, sem falar de contas, de problemas ou de doenças? Esses momentos que parecem simples são muitas vezes o início de um reencontro profundo. Talvez o seu relacionamento esteja precisando menos de soluções mirabolantes e mais de pequenas atitudes que reconhecem vocês no dia a dia. Porque o desejo, por mais que pareça apagado, pode estar apenas adormecido, esperando o momento certo para despertar. E a pergunta que fica é: você vai esperar ele acordar sozinho? Ou vai tomar a iniciativa de reacender essa chama? Agora, se você sente que seu casamento está sem sexo, a questão não é apenas o que aconteceu, mas o que vamos fazer a partir de agora. Porque o futuro dessa relação não está escrito, e ele pode ser muito mais quente e intenso do que você imagina. A resposta está nas suas mãos, e também nas mãos de quem está ao seu lado há tanto tempo. Primeiro, precisamos falar sobre algo que parece óbvio, mas que é a base de tudo: a comunicação. Não aquela conversa fria, cheia de indiretas, mas um diálogo aberto, sincero e, acima de tudo, respeitoso.
Muitas vezes, a falta de sexo não vem de uma perda total de desejo, mas de uma série de mágoas e desconexões acumuladas. É como se houvesse um muro invisível entre vocês, e cada silêncio, cada noite virada para o lado oposto, fosse um tijolo a mais. Para derrubar esse muro, alguém precisa dar o primeiro passo, mesmo que seja desconfortável no início. E não basta dizer, precisamos transar mais. É preciso explorar os sentimentos por trás disso. O que cada um sente falta? O que deixou de ser feito? Quais foram as mudanças físicas e emocionais que alteraram a dinâmica entre vocês? Muitas vezes um simples, eu sinto saudade de te abraçar assim, ou eu ainda desejo você, pode ser mais poderoso do que qualquer receita mágica. Outro ponto essencial é entender que o corpo muda, e com ele, a forma de sentir prazer. Depois dos 60, tanto homens quanto mulheres podem perceber alterações na lubrificação, na ereção, na sensibilidade e até na energia para o sexo. Mas isso não significa que o prazer desaparece, significa que ele precisa ser redescoberto. Usar mais tempo para as preliminares, explorar novas zonas erógenas, experimentar toques diferentes e até investir em óleos ou lubrificantes pode transformar a experiência. Além disso, é fundamental cuidar do corpo fora do quarto. Exercícios físicos moderados, como caminhadas, alongamentos e atividades que melhorem a circulação, influenciam diretamente na libido. Uma boa alimentação, rica em nutrientes, também pode fazer diferença na disposição e na produção hormonal. É impressionante como pequenos ajustes na rotina podem reverter anos de apatia sexual. Mas existe algo que vai além do físico: o ambiente emocional. Se o casal vive preso a estresse, cobranças e discussões diárias, é difícil que o desejo floresça. Criar momentos a dois, sem pressão para que o sexo aconteça, pode ser o primeiro passo para reacender a chama. Um jantar caseiro à luz de velas, um passeio diferente, assistir a um filme abraçado, tudo isso ajuda a lembrar que a relação é mais do que uma lista de tarefas e obrigações. E aqui vai um ponto que muitos ignoram: o toque sem intenção sexual direta. Massagens, cafunés, abraços demorados, andar de mãos dadas. Esses gestos preparam o terreno para que o desejo retorne de forma natural. É como regar uma planta. Não adianta querer flores de um dia para o outro se o solo está seco há anos. Agora pense nisso. E se o problema não for a falta de amor ou atração, mas o medo de tentar e fracassar? Muitos homens evitam o sexo por receio de não manter a ereção, e muitas mulheres por medo de sentir dor ou desconforto. Quando esse medo é maior do que o desejo, a solução está em conversar sobre ele e, se necessário, buscar ajuda médica ou terapêutica. Há hoje tratamentos e orientações específicas para essa fase da vida, e não há motivo para viver em silêncio. O mais importante é entender que reacender a intimidade não é apenas sobre ter relações sexuais novamente, mas sobre redescobrir o prazer de estar junto. E uma vez que essa conexão começa a se fortalecer, o sexo tende a voltar de forma muito mais natural e intensa do que você imagina. O primeiro passo é criar rituais de conexão. Escolham momentos fixos na semana para fazer algo juntos, sem distrações, sem celular, sem televisão. Pode ser uma caminhada ao entardecer, um café da manhã prolongado no domingo ou até um banho juntos, mesmo que não haja sexo naquele momento. A constância desses rituais cria intimidade emocional, e é essa intimidade que serve de base para que o desejo físico floresça. O segundo passo é adotar exercícios de toque consciente. Esse é um método simples, mas poderoso. Sentem-se frente a frente, segurem as mãos um do outro e se olhem nos olhos por alguns minutos, em silêncio. Depois, explorem o toque pelo corpo do parceiro sem pressa e sem buscar diretamente áreas genitais. Apenas sintam o calor, a textura, a presença. Esse tipo de contato diminui a ansiedade, aumenta a produção de ocitocina, o hormônio do afeto, e desperta memórias de prazer que estavam adormecidas. Terceiro, invistam em novas experiências sensoriais. Às vezes, o desejo não some por completo, apenas está entediado. Mudem o ambiente, experimentem velas aromáticas,
músicas diferentes, lingeries e pijamas novos. Pequenos detalhes visuais e olfativos mexem com o cérebro, despertando a curiosidade e a excitação. Não subestime o poder de transformar um quarto comum em um espaço de sedução. Quarto, exercícios físicos e respiratórios voltados para a energia sexual. A prática de alongamentos pélvicos, yoga, caminhada rápida e exercícios de respiração profunda aumentam a circulação e melhoram a resposta do corpo ao estímulo. No caso dos homens, isso ajuda na firmeza da ereção. No caso das mulheres, melhora a lubrificação e a sensibilidade. Quinto, conversem sobre fantasias e desejos. Pode parecer desconfortável no início, mas falar sobre o que desperta interesse é fundamental. Não precisa ser algo extravagante. Pode ser tão simples quanto dizer que gostaria de ser tocado de determinada forma ou de repetir algo que deu prazer no passado. Esse diálogo, quando feito com carinho, fortalece a cumplicidade e cria um clima de antecipação. Sexto, reduzem a pressão de precisar ter relação sexual toda vez. Uma das maiores armadilhas que afasta casais é transformar o sexo em obrigação. Comecem com beijos demorados, carícias, massagens e deixem o corpo guiar o ritmo. Muitas vezes, essa liberdade tira a atenção do desempenho e faz o prazer voltar de maneira natural. E por último, mas não menos importante, não tenham medo de buscar ajuda profissional. Terapia de casal, acompanhamento médico ou até encontros com terapeutas sexuais especializados em maturidade podem trazer soluções personalizadas. Muitas vezes, uma conversa mediada por um profissional abre portas que pareciam trancadas há anos. Agora, se você aplicar esses passos com consistência, não apenas o sexo vai voltar, mas a relação inteira vai ganhar uma nova energia, mais madura, mais profunda e, paradoxalmente, mais apaixonada do que antes.